Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos retomando o nosso conteúdo, né, de química orgânica. Nós vimos a parte introdutória de ligações, sigmas e pi, da parte de hibridização, já fizemos exercícios. Nós vamos entrar agora no outro assunto, que é a classificação da cadeia carbônica. Nós já vimos que o carbono, no terceiro postulado de Kekulé, nós sabemos que eles formam que o carbono forma cadeias, tá certo? Então essas cadeias são chamadas de cadeia carbônica e existe uma classificação para ela, certo? Para vários itens dessas cadeias dos compostos. Então existem várias características. Nós vamos aprender essas características hoje, tá bom? Nessa aula. Então a primeira característica é a cadeia aberta, acíclica ou alifática. Esses três nomes, tá certo? É para exemplificar uma cadeia aberta, né? Que é aquela que possui pelo menos duas extremidades, ó. Tá vendo que ela é totalmente aberta? Essa também, totalmente aberta, duas extremidades, e essa também. Ou seja, ela não forma um ciclo, ela não forma um anel, ela não tá fechada, tá certo? Então, na hora de responder, quando vocês virem uma cadeia desse nível aqui, né, vocês podem tanto dizer que ela é aberta, como você pode dizer que ela é acíclica, como você pode dizer que é alifática. As três formas está correta, tá bom? No segundo caso, na segunda característica, é quando a cadeia é fechada, cíclica ou alicíclicas. São esses três nomes também, é para representar uma cadeia fechada, tá vendo? Que é totalmente fechada, não tem extremidades. Vocês não sabem onde começa, né? Não tem extremidade, então totalmente, ó, fechada, né? Formando um cíclico, um encadeamento, certo? Agora, nesse caso de cadeia fechada ou cíclica ou alicíclica, não tem a presença do anel aromático. Vocês vão ver que para o anel aromático existe outra característica, tá certo? Então, nesse caso aqui, é uma cadeia totalmente fechada, tá bom? A próxima é a cadeia mista. Cadeia mista é quando ela tem uma parte da cadeia fechada e a outra parte é aberta. Quando você não consegue exemplificar totalmente, classificar, aqui é fechada, aqui é aberta, então ela é metade. Uma parte dela é fechada, a outra parte é aberta, então ela é mista. Nesse caso também, ó, tem essa parte fechada e a outra parte, o restante, ela é aberta. Então você considera uma cadeia mista, tá bom? Agora nós vamos para a parte de cadeia normal, reta ou linear. Utilizamos mais esse nome aqui, cadeia normal. Cadeia normal é quando só existe carbonos primários e secundários na cadeia. Explicando mais simples, né? É quando ela é totalmente linear, tá vendo? Ó, aqui só tem, nas suas extremidades, é como se fosse só hidrogênio. Não tem outra, não tem uma ramificação aqui, não tem outro carbono aqui para formar, tipo um carbono terciário, no caso. Nessa daqui, ó, totalmente linear também, não tem outro carbono aqui formando, tá certo? Aqui embaixo. É como se fosse tudo hidrogênio. Nesse caso aqui também, ela é linear, tá certo? Porque não forma carbono, não tem carbono terciário aqui formando uns ramos, né? Aqui nós chamamos de ramificação, tá certo? Então, ela é uma cadeia normal. Agora, chegou na parte de ramificada. São aquelas que possuem três extremidades, ou três ou mais extremidades, com carbono terciários ou quaternários. Nesse caso aqui, ó, nós temos essa parte linear, ó, como se fosse linear normal, mas você vê que tem uma ramificação aqui, ó, tá vendo outro carbono aqui? Então, é como se fosse, eu costumo dizer que é tipo assim, você tem uma graminha aqui, reta, e aí nasce, digamos, um ramo aqui, uma flor, os ramos, né? Então, nós chamamos que isso aqui de ramificação. Houve essa ramificação. Nesse caso aqui, ó, essa parte é toda linear, né? Mas tem uma ramificação aqui, outra ramificação aqui, tá vendo? Então, é a parte que retira a linearidade, né? Deixa de ser normal e se torna ramificada. Imagine que aqui seja a grama, fosse uma grama. Essa parte aqui é a parte da cadeia principal, certo? E aqui em cima são o que? São os ramos, tá certo? Então, a cadeia esse tipo de cadeia aqui, ela é chamada de ramificada. Ó, tá aqui a ramificada, e a cadeia linear principal seria essa daqui,
Então, são cadeias ramificadas. Ok? O nosso próximo item é cadeia saturada. O que quer dizer isso, saturada? São aquelas que possuem apenas ligações simples entre os carbonos. Ó, tá vendo, ó? Simples, simples. Tá vendo? A cadeia principal é essa. Então, todas são simples. Então, aqui é uma cadeia saturada, né? Aqui, ó, nesse caso aqui também a cadeia principal é essa. Então, entre os carbonos, só tem ligações simples, ó. Simples, 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 simples. Aí você vai dizer, mas professora, aqui tem uma dupla, mas não é entre os carbonos. Então, você tem que olhar que é entre a cadeia principal, que nós chamamos de cadeia principal, e entre os carbonos, só tem simples. Então, é a cadeia saturada. Aqui também, ó, cadeia saturada, ó. Só tem ligações simples. E nessa também, ó. Só tem ligações simples, ó. Simples, simples, simples. Certo? Saturada. A insaturada são aquelas que possuem pelo menos ligação dupla ou tripla entre os carbonos, né? Insaturada vem de insaturação. Insaturação representa as duplas, as ligações duplas e as ligações triplas. Então, nessa cadeia principal aqui, ó, nós já vemos que não só tem só simples, tem uma dupla aqui. Então, essa cadeia ela já é considerada insaturada, certo? Nessa cadeia principal aqui também, nós temos que não só tem, vemos que não tem só simples, ó, tem uma tripla aqui. Então, já é considerada insaturada. E nesse caso aqui, ó, dessa cadeia fechada, também tem uma insaturação aqui, uma dupla. Então, é considerada insaturada. Não só tem somente simples, certo? O próximo item aqui é cadeia homogênea. O que quer dizer uma cadeia homogênea? São aquelas que não possuem nenhum heteroátomo entre os carbonos. Ou seja, essas cadeias são constituídas somente por carbonos. O que é heteroátomo? É qualquer carbono diferente de hidrogênio e oxigênio. Aliás, diferente. Heteroátomo é qualquer elemento diferente de carbono e hidrogênio, certo? Pode ser o oxigênio, pode ser o enxofre, o cloro, tá certo? Então, se tiver isso no meio da cadeia, ela deixa de ser homogênea. Então, elas não possuem isso aqui, nenhum elemento diferente, ó. Você olha para aqui essa cadeia entre os carbonos, só tem carbono, então, homogênea. Nessa cadeia aqui também, cadeia principal, só tem carbono, então, ela é homogênea. Você vai dizer, professora, e esse oxigênio aí? Mas ele não está entre os carbonos, tem que estar, ó, entre os carbonos. Ele tá fora, ele faz parte só desse carbono aqui. Ele não tá no meio dos carbonos, então a cadeia ela é homogênea. E essa daqui também, ó, só tem carbonos, é considerada também homogênea. A próxima. Agora chegou no caso da heterogênea, como o nome já diz, heterogênea, né? Vai ter um heteroátomo aí no meio. Nesse caso, há algum heteroátomo entre os carbonos, que normalmente são quem? O oxigênio, não falei, né? O nitrogênio, o fósforo, o enxofre ou o cloro também. Então, aqui, ó, se bem que o cloro não entra nesse caso, né? Que o cloro só faz uma ligação, então ele fica nas extremidades. Então, só são esses 4 mesmo, certo? Só retificando. Então, vamos ver aqui essa cadeia, ó. A cadeia principal é essa. Tá vendo que não tem somente carbono, tem o oxigênio aqui no meio. Então, essa cadeia ela já é heterogênea. Nessa outra cadeia aqui também, ó. Essa outra cadeia aqui, só, ó, tem carbono, já tem o oxigênio no meio, entre os carbonos, então é heterogênea. E nesse caso aqui, ela é heterogênea, porque tem esse oxigênio aqui no meio, tá vendo? Ó? Tem oxigênio fora, mas também tem um no meio dos carbonos, entre os carbonos. Então, ela é heterogênea, certo? Vamos para o próximo caso. Cadeia aromática. São as que representam em sua estrutura pelo menos um anel benzênico, também denominado de anel aromático, né? Então, o que é o anel benzênico ou anel aromático? A presença, né? Eu expliquei em sala de aula isso aqui, que faz parte da ressonância, né? Ó, você vê aqui, não sei se tá bem apagadinho, mas tem uma dupla aqui, tem uma dupla, certo?
vocês estão vendo que tem duplas entre eles. Aí nessas duplas tem elétrons pi aqui, né? Então vai haver a alteração desses elétrons pi e daqui a pouco vai haver a passagem da dupla para cá, certo? Depois desses elétrons pi vai vir a passagem da dupla para cá. Depois os elétrons pi dessa ligação vai fazer com que esses elétrons também passe a ligação pi para cá. E vai ficar em constante alternância. Então, isso aqui se chama ressonância. Essa ressonância, como vai ficar em constante movimento, isso aqui, alternando os elétrons pi da dupla, vai formar quem? O anel. Ó, esse anel aqui, certo? Esse anel. Então, esse anel representa um movimento, né, das duplas, dos elétrons pi da dupla, formando o que nós chamamos de ressonância, certo? Então, teve esse anel aqui, que nós chamamos de anel benzênico ou anel aromático, podemos considerar que essa cadeia, ela é aromática. Então, aqui já tem o anel, ela é aromática, aqui também tem o anel benzênico, então ela é aromática. Você tanto pode chamar de anel benzênico, vem do benzeno, né, como do anel aromático. Essa fórmula C6H6 é a fórmula do benzeno, certo? Depois nós vamos aprender bem direitinho isso aí também, a contar quantos átomos, certo? De carbono e de hidrogênio. Então, aqui são os compostos aromáticos, também chamados de arenos. Os compostos aromáticos são hidrocarbonetos que possuem um ou mais anéis benzênicos. Então, aqui o primeiro é o benzeno, tá aqui, normal. Aqui é o naftaleno, ó, tá certo? Tem 2 anéis. E aqui o antraceno, tem 1, 2, 3. Aí você pode dizer, professora, eu posso fazer assim como também posso fazer o anel? Pode, certo? O anel benzênico, no caso desse aqui, como seria? Não tem as três ligações alternando, né? As 3 duplas, aí você formar aqui, ó, o anel, certo? Aqui é o benzeno. Aí nesse caso aqui, certo? Deixa eu fazer aqui. São 2 assim. Deixa eu desenhar aqui pra vocês verem. Estão colados, né? Mas não tem os 3 as 3 duplas aqui também. Então é colado aqui o antraceno, certo? Aliás, o naftaleno. O antraceno do mesmo jeito, são os 3 colados, certo? Aí, gente, eu tô fazendo com o mouse, mas é a mesma fórmula, a mesma quantidade de ligações de carbono. Aí tá vendo que tem as três duplas, então só é você formar o anel, antraceno, certo? Aqui foi só pra mostrar. Então todos são compostos aromáticos. Aqui eu quero mostrar a diferença do composto aromático e de compostos cíclicos. O composto aromático é a presença do anel. Aqui não tem 3 duplas, então as 3 duplas, ela forma o anel, tá certo? Ó, ela forma o anel benzênico. Essas 3 duplas. Nesse caso aqui que tem 2, não forma, então aqui não é um composto aromático. Nesse caso aqui é um composto aromático, certo? E nesse caso aqui é só um composto cíclico, um composto fechado, certo? Cíclico. Certo? Vou colocar um C aqui. Cíclico. Então, gente, é isso. Eu coloquei agora 2 exercícios para nós praticarmos. Como é que será pedido os exercícios, certo? Pra gente responder essa cadeia. Responder, aliás, esse exercício, certo? Então, é do Mato Grosso. Faculdade de Mato Grosso, e diz assim, ó: classifique as cadeias carbônicas segundo os critérios. Ele vai dar os critérios, ó: normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea. Então, primeiro vamos ver aqui se ela é normal ou ramificada. Então, você vai olhar aqui que ela tem 2 extremidades, ó. Tá vendo? Ela é aberta, né? Mas ela não tem ramificações, porque ela só tem carbono secundário aqui, tá certo? Então, ela é normal. Vou colocar só o N aqui de normal, tá certo? Ela é normal.
Aí pergunta, ela é saturada ou insaturada? Você vê que na cadeia já tem a presença aqui da dupla, né? Então, ela é insaturada. Insaturada, colocar o I de insaturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Ó, só tem carbono e hidrogênio. Tá vendo? Então, ela é homogênea. Aqui eu vou colocar o H, O, M, tá certo? Homogênea. Pronto. Próximo caso. Também todas abertas, né? Aí a pergunta: normal ou ramificada? Não tem ramificação. Normal, tá vendo? Ó, toda linear. Normal. Saturada ou insaturada? Só ligações simples, ó. Então, quando é só ligações simples, ela é saturada, tá certo? Homogênea ou heterogênea? Ela é, ó, homogênea. Aí você vai dizer esse OH, esse O aqui. Não, esse O, ele não tá entre os carbonos, ele tá no final e ele tá entre um carbono e um hidrogênio, tá certo? Então, ela é homogênea. Certo? Vamos para a próxima. Normal ou ramificada? Não tem ramificações, tá vendo? Totalmente retinha, linear, totalmente retinha. Normal. Saturada ou insaturada? Só ligações simples, ó. Então, já é saturada, o S. Saturada. Homogênea e heterogênea. Olha aqui, temos a presença do heteroátomo, ó, o oxigênio, entre os carbonos. Não tá no final, tá entre os carbonos. Então, ela é heterogênea, porque tem a presença do heteroátomo, que é quem? O hidrogênio. Então, é heterogênea. Vamos para nossa última aqui. Normal ou ramificada. Então, você escolhe aqui a cadeia principal e você vê que tem ramificação aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é ramificação? Não, a ramificação é só entre carbonos, tá vendo, ó? Que aqui formam aqui o carbono terciário, ó, esse torna o carbono terciário, ó, 1, 2, 3, tá vendo? O hidrogênio não conta, o que conta é aqui, essa ramificação com carbono, tá certo? Então, ela é ramificada, ela não é linear, como as outras, tá vendo, ó, todas lineares. Isso daqui não é a ramificação, não, ó, porque ela só fez descer, tá vendo? Ó, só tem carbono secundário. Então, aqui nós temos realmente a ramificação. Então, o R de ramificação. Saturada ou insaturada? Aqui na cadeia principal, ó, simples, simples, simples. Chega aqui, tem uma dupla. Então, ela é insaturada, porque tem a dupla, certo? Insaturada. E homogênea, heterogênea. Aqui você já vê a presença de quem? Do heteroátomo entre os carbonos, do nitrogênio, ó, tá vendo? Então, ela é heterogênea, certo? Então, respondemos nossa primeira questão. E eu coloquei outra também. Aliás, essa daqui eu coloquei, que é de marcar, certo? Da PUC, do Rio Grande do Sul. A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta a fórmula estrutural. Então, tá aqui a fórmula todinha, certo? Essa daqui. Aí, vamos lá. Com relação a este composto, é correto afirmar que apresenta cadeia carbônica cíclica e saturada, certo? Cíclica. Gente, tem essa parte cíclica fechada, não é? Mas tem essa parte aberta. Então, já não considera, a gente não considera ela cíclica, tá certo? Então, não marca essa. Apesar dela ser saturada, mas também nós temos aqui o anel que tem as duplas. Então, também não é a letra A. Então, para cá, para a próxima, a letra B. Apresenta cadeia carbônica aromática e homogênea. Ela é aqui, nós vimos que ela é uma mista, né? No caso, é uma mistura, tá certo? E homogênea, ela não é devido às duplas, tá certo? Ó, também não é homogênea, certo? C. Apresenta cadeia carbônica mista, ok, ó, né? Tá aqui parte fechada, parte aromática, né? E parte aberta. E heterogênea, tá aqui, ó, heterogênea, certo? Então, é a letra C, tá bom? Então, gente, era isso que
eu queria... Vamos ver aqui a letra D, né? Apresenta somente átomos de carbono primário e secundário. Não, né? Nós vemos que não tem só carbono primário e secundário. Temos carbono terciário, né? Aí. E aqui apresenta a fórmula molecular C17H16ONF. Aqui eu vou ensinar ainda vocês a contar. Mas, por exemplo, o flúor aqui, ele tá dizendo que só tem um átomo. E a gente vê aqui que o flúor, ó, tem 3 átomos. Tá certo? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês, né? Ó, aqui você vê que esse aqui é terciário, esse carbono aqui, ó, por exemplo, 1, 2, 3, certo? Então, o nosso próximo exercício será sobre essa aula, tá bom? Vou fazer um momento de tirar dúvidas também, pra gente tirar dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Eu espero que vocês possam participar para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, boa aula, bons estudos, fiquem com Deus.